Diversos estudiosos já escreveram sobre teorias de grupo. Já responderam o que é um grupo de várias maneiras. Mas se tem uma coisa que todos eles concordam é que para existir um grupo, precisa que haja membros que interajam entre si e tenham objetivos comuns. Mas o que é que acontece quando alguém fica de fora? Hoje eu vim falar do livro Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens, e o meu primeiro contato com esse livro foi interessante. Eu li o iniciozinho só da sinopse e acabei, me apaixonando pela capa. Fiz, eu acho que quando eu tiver vontade de ler uma coisinha mais assim, leve e tal, eu vou comprar. Eu não sabia exatamente sobre o que era que esse livro se tratava, como eu disse, eu só li o iniciozinho da sinopse, e hoje eu não sei se foi ótimo eu não saber nada antes de ler, porque foi uma descoberta atrás da outra, ou se, caso eu já soubesse alguma coisa dele, eu teria corrido para comprar antes, para ler antes. Eu acabei lendo esse livro durante o meu período de isolamento, porque fui contemplada agora em fevereiro, pela segunda vez, com o coronavírus. Não vou falar o nome porque vai que o YouTube tira o meu vídeo do ar, mas guardem essa informação, eu terminei de ler esse livro durante o isolamento. Bom, então esse livro vai contar a história de Kia Clark, uma menininha que lá no início da história ela tem só 6 anos, ela mora com os pais e com os irmãos mais velhos, ela tem uma família numerosa e vive num local bem improvisado. A casa, deles, eles chamam de barracão. Até o final do livro a gente vai ver sempre o narrador chamando aquele lugar de barracão. E esse barracão é totalmente precário, porque ele não tem água encanada, ele não tem energia elétrica. Nesse lugar onde ela vive, que é mais ou menos como um pântano, vivem somente pessoas que não têm boas condições, pessoas que são sobreviventes de guerra, como o próprio pai de Kia, pessoas que são fugitivas de alguma maneira, ou até netos de escravos. Então esse lugar tem uma separação da cidade, tanto territorial como socialmente. É nesse lugarzinho, na cidade litorânea da Carolina do Norte, que a gente vai acompanhar uma sequência de abandonos na vida de Kia. De início ela vai sendo abandonada pela mãe, depois por alguns irmãos, até que sobre na casa só ela e o pai. Importante destacar que essas pessoas foram embora como uma maneira de sobreviver, porque não aguentaram mais viver com essa pessoa abusiva, alcoólatra, que era o pai de Kia, O livro relata várias agressões físicas, inclusive, à mãe, aos filhos mais velhos, então aquelas pessoas não aguentaram mais ficar naquele lugar, que além de precário, era hostil. A partir daí, então, a gente vai acompanhar um pouco da convivência de Kia com esse pai abusivo, que muitas vezes passa dias fora de casa porque ele é alcoólatra, volta e ela precisa aprender como entrar em contato com esse pai, como dialogar com esse pai, até que em certo momento ele também vai embora e Kia se vê numa situação de ser uma criança que precisa se criar, que precisa se cuidar. Então ela aprende a se virar absolutamente sozinha. Ela cata lá mariscos para vender, para ter algum dinheiro, comprar alguma coisa para se manter. Então ela vai aprender a fazer comida sozinha, vai aprender a se cuidar sozinha, se virar, a manter o barracão sozinha. Ao mesmo tempo que é muito duro ver essa história dessa menina abandonada, tendo que lidar sozinha com as intempéries da natureza e da vida, também é muito interessante ver a força que Kia vai descobrindo nela mesma. À medida que Kia vai sendo abandonada, que ela vai vendo uma pessoa de cada vez indo embora, ela vai ficando somente com a natureza. As pessoas começam a criar, especular algumas histórias sobre ela, como se ela fosse uma espécie de lenda. Começam a chamar a menina de a menina do brejo, e isso não facilita em nada a vida dela com relação ao preconceito e tudo mais. Então ela começa a se ver somente ela e a natureza como família. A natureza acaba sendo o que provê, começa a ser a sua mãe, começa a ser a sua professora, e somente na natureza que Kia se sente protegida, vivendo cada vez mais isolada do resto do mundo. Esse livro é cheio de situações que me emocionaram muito, mas tem um trechinho específico que pegou meu coração, assim, que num dado momento, numa circunstância, Kia tá lá, ela olha pra lua, recita o poema preferido dela, e o narrador termina esse capítulo assim: se alguém compreendia a solidão, era a lua. Retornando mansamente aos ciclos previsíveis dos girinos e ao balé dos vagalumes, Kia se enterrou mais fundo no silêncio do mundo natural. A natureza parecia ser a única pedra que não iria escorregar no meio da correnteza.
que eu queria poder lhe abraçar. Paralela à história de Kia, que a gente começa a acompanhar lá no início dos anos 50, os capítulos são intercalados com outro fato que acontece nessa mesma cidadezinha já no final dos anos 60, 68, 69, se não me engano. Acontece um crime num local bem pantanoso também da cidade, e Kia, por ser essa pessoa que vive fora da cidade e tudo mais, ela é tida como a principal suspeita e vira o alvo da investigação. Aqui a gente tem então um romance de formação, porque a gente vai acompanhando a história de vida de Kia, né, o crescimento dela, a formação dela como adolescente, como mulher, e também uma boa dose de suspense, de mistério, que eu não imaginava que eu ia experimentar quando eu peguei esse livro pra ler, sério. Eu não sei se é porque eu também, como eu falei, né, eu só li o início da sinopse, um negócio levinho, uma história de uma menininha e não sei o quê, com história de superação. E tipo, gente, você fica até o final do livro sem saber, será que essa menina tá sendo acusada injustamente? Porque por mais que você torça que ela não tenha nada a ver com o caso, ela pode ser sim suspeita, porque ela acaba tendo um envolvimento com essa pessoa que faleceu. E, gente, uma coisa que eu preciso ressaltar é a riqueza de detalhes, né, na descrição da natureza, das plantas, dos animais, das aves, que é uma menina que acaba colecionando várias coisas da natureza. Ela coleciona penas, conchas. Isso faz com que a gente perceba que foi uma pessoa que entende muito do assunto para poder abordar isso. A autora Delia Owens, essa senhorinha simpática aqui, ela é uma zoóloga especialista em comportamento animal e ela já publicou diversos ensaios que são campeões de venda em não ficção. E, pasmem, somente aos 70 anos foi que ela publicou Um Lugar Bem Longe Daqui, que foi a sua primeira ficção. Quando eu terminei de ler esse livro, eu queria mais. Eu queria uma obra diferente dessa mulher. Eu queria conversar com alguém que já tivesse lido. Eu precisava de alguém que entendesse o meu sentimento. E aí eu fui pesquisar várias coisas sobre essa mulher. Numa das entrevistas que ela deu, quando ela foi perguntada sobre a inspiração para escrever, né, a ficção, ela fez uma associação com a própria pesquisa dela. Ela disse que pôde observar em algumas pesquisas em mamíferos, quando ela estava lá na savana africana, que existe uma propensão genética, especialmente em fêmeas, de se viver coletivamente. E esse aspecto também é observado em humanos. Ela falou também sobre a própria experiência de isolamento, porque ela viveu muito tempo praticamente só ela e os bichos quando ela tinha que fazer essas pesquisas. E quando ela voltava, ela percebeu que, apesar de ter aquela coisa da saudade muito grande das amigas dela, que ela percebia quando ela observava os animais, ela também tinha muita dificuldade em se inserir novamente em grupos, como se ela tivesse uma certa timidez, um comportamento quase que antissocial. Daí ela pensou como seria a história de uma menina que amadurecesse, crescesse, sem a companhia de amigas, sem um modelo, né, sem uma referência para seguir, sem o apoio do grupo. E daí nasceu a história de Kia. Uma das frases que a autora falou numa dessas entrevistas que me fez ficar reflexiva foi: eu vivi isolada por muitos anos e comecei a perceber como o isolamento e a solidão podem mudar uma pessoa. E eu fiquei muito pensativa porque, apesar do livro ter sido trazido aqui no Brasil em 2019 pelo Clube Intrínsecos, eu só li agora, nesse momento de isolamento. Nesse praticamente um ano que a gente tá nesse isolamento, alguns fazendo isso de uma maneira mais flexível do que outros, dá pra perceber esse impacto. E eu confesso que eu fico um pouco pensativa a respeito de quando tudo isso acabar, de quando as pessoas voltarem a se encontrar. Será que as pessoas vão ter, não sei, talvez uma certa dificuldade? Porque a gente acabou tendo que se acostumar com a própria companhia. E apesar disso ser uma questão para algumas pessoas, a gente aprendeu a se adaptar. Então, olhando pelo lado psicológico da coisa, isso me deixou um tanto curiosa sobre como serão as relações daqui pra frente, como será a socialização daqui pra frente. Esse livro ganhou nada mais, nada menos do que a atenção de Reese Witherspoon, dona do segundo maior clube do livro do mundo, perdendo apenas pro da Oprah, e ela já adquiriu os direitos para fazer a adaptação cinematográfica. Se você colocar na internet aí, já tem alguns nomes de elenco e tal. Mas, olha, estou ansiosa, não sei se vai ser filme, se vai ser série, mas, olha, eu quero essa adaptação na minha mesa, eu estou ansiosa. Essa história tem momentos, sim, muito tristes, porque é marcada pelo abandono, mas ela também é uma história sobre superação, sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre a descoberta do primeiro amor.
mas sobretudo sobre conhecer sua própria força. A história de Kia com a natureza também diz muito sobre autoconhecimento, porque segundo a própria autora em uma das entrevistas, se você conhece a natureza selvagem, você se conhece, porque você veio da natureza selvagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês curtam muito essa leitura como eu curti, porque me marcou e foi muito especial para esse momento que a gente está vivendo. Eu senti muitas vezes vontade de abraçar a Kia, de proteger essa menina, mas eu tenho certeza que Kia também me ensinou muita coisa. E eu espero que da mesma maneira que ela me marcou, ela marque você também. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui pra eu saber que você gosta de conteúdos desse tipo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vejo você na próxima. Um beijo e